Bem-vindos a mais uma mensagem de domingo. Todos os domingos às 10 horas da manhã nós estamos aqui no nosso canal de YouTube compartilhando a salvação do mundo, a solução da humanidade, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Muitas pessoas não sabem que tudo que a gente precisa já está escrito. Todo o nosso futuro já está determinado. Nós só precisamos acompanhar o que desde a antiguidade está dando certo. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um homem que ressignificou a dor. A história de um homem que passou por coisas que nós não aguentaríamos. Seu nome era Jó. Jó passou por situações que só de pensar a gente fica arrepiado. Ele perdeu tudo que tinha, família, dinheiro, reputação, tudo, saúde, em um só dia. Você seria capaz de lidar com tantas perdas em um dia só? Se às vezes você perde uma coisinha de nada, você perde um emprego e já se desespera como se tivesse perdido tudo e nem sabe que na verdade isso era uma estratégia divina para agora você ter o seu próprio negócio. A gente perde um ente querido, a gente perde uma oportunidade de morar no exterior, a gente perde uma coisa e sofre mais do que Jó, que perdeu tudo em apenas um dia. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que vai mudar a sua visão sobre os problemas da vida. É claro que eles são inevitáveis. É claro que você nunca vai conseguir evitar que a dor chegue até você. Enquanto estamos nessa terra, estamos vulneráveis a tudo que ela oferece. Não só as coisas boas, mas também as situações difíceis, as perseguições, as doenças, diagnósticos, as tempestades que sempre açoitam o nosso barco no meio do mar da vida. Mas hoje eu tenho uma palavra de esperança para você. Porque, acima de tudo, a Bíblia e o Evangelho de Cristo é esperança. Eu tenho uma mensagem de boas notícias para você. E que essa mensagem se espalhe a partir de agora para muitos corações que estão precisando receber essa mensagem. Que você seja um agente de destino, dando futuro às pessoas, compartilhando agora essa pregação para o máximo de pessoas. Jó capítulo 38, a partir do versículo 1, diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Do meio de uma tempestade, Deus responde a Jó. Presta atenção, o Jó 38:1 já começa muito parecido com o que nós lemos já nos evangelhos, ou seja, milênios depois. Jó, historicamente, teologicamente falando, foi o primeiro livro cronologicamente a ser escrito na Bíblia. Então, milênios depois, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são escritos. Nesses evangelhos, a história da tempestade no Mar da Galileia é contada diversas vezes. Os discípulos estão no barco, uma tempestade violenta açoita o barco. E no meio da tempestade, no meio da gritaria, no meio daquele problema insolúvel aparentemente, Jesus vem andando sobre as águas. Assim como Deus aparece para Jó no meio da tempestade, Jesus aparece para os discípulos no meio da tempestade. Por quê? Qual o ambiente mais propício para Deus se manifestar? No meio de uma tempestade, no meio de um problema. Milagre não acontece quando tudo está bem. Sabe por que você se desespera no meio de uma tempestade? Porque você ainda não leu que é ali que Deus está. Talvez Deus não esteja no banquete do dia feliz em que você esteja comemorando a vitória. Talvez Ele não esteja ali para atuar, sempre presente, é claro, porque Deus é onipresente. Mas talvez Ele não esteja ali para atuar, mas no meio da tempestade Ele sempre está pronto para entrar em ação. E o próprio Deus começa a conversar com Jó a partir do versículo 2. Jó, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem, pois vou fazer perguntas a você e você terá que me responder. E Deus começa então a arguir a Jó do meio da tempestade, no meio do desespero.
no meio da confusão, primeiro Deus começa a perguntar coisas a Jó. Ou seja, eu quero que você lembre que Jesus, quando está no meio daquela tempestade, e os discípulos acham que ele é um fantasma, e Pedro fala, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Ele fala, vem. Quando Pedro afunda, Jesus dá a mão para Pedro, levanta Pedro e começa a conversar no meio da tempestade. Conversar como? Igualzinho Deus com Jó, fazendo perguntas. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, Deus e Jesus, que é a imagem do Deus invisível, eles no meio da tempestade, antes de agir, conversam. Você consegue entender o que eu estou te explicando? No meio da pior situação da tua vida, em que você acha que agora já era, que vai morrer, que acabou, que vai tudo ser destruído, antes de agir, Deus te faz perguntas. Pedro respondeu, Jó também respondeu. A pergunta é se você responde quando Deus te pergunta coisas no meio da tempestade. E Deus aqui em Jó 38, ele começa a falar, olha, eu vou te fazer perguntas, Jó, e você vai ter que me responder. Primeira pergunta, versículo 4. Onde você estava quando eu comecei a lançar os alicerces da terra? Responda-me, já que é você que sabe tanto. Porque Jó, se você ler os versículos anteriores, Jó estava questionando, não é possível que Deus está vendo minha situação e não está fazendo nada. Não é possível que Deus existe. Não é possível que isso. Eu fui justo, eu nunca fiz nada de errado. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Então Deus, do meio da tempestade, se manifesta para arguir Jó. E a primeira pergunta que ele faz, onde é que você estava, meu filho? Quando eu estava lançando os alicerces da terra, há milênios atrás, quando eu criava essa terra, quando eu dava limites ao mar, onde você estava, já que você sabe tanto? Você vai discutir não só com quem criou o universo, mas com quem está lá desde o início, armazenando todas as informações. Eu não só conheço o que passou porque estava lá, não. Eu também conheço o que está por vir, porque foi eu que escrevi o futuro. Não tem como discutir com Deus. Como Deus é o dono da geografia, é o dono da astronomia, é o dono do tempo, é o dono das previsões do tempo. Ele sabe que tempestade não dura para sempre. Pode ser tempestade de areia no deserto, pode ser tempestade de chuvas no mar. Tempestade tem hora para acabar. E é ali que ele vai provar a sua fé. Não é para te matar, é para te levantar de vez. E Jó continua sendo arguído pelo próprio Deus. Versículo 5. Quem marcou os limites das dimensões da terra? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela uma linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos e constituídos? Quem colocou a pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, onde você estava? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e de densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui, mar, você pode vir, mas desse ponto não passe? A que faço parar suas ondas orgulhosas? Você, por acaso, Jó, já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Você, por acaso, já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte já foram mostradas a você? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas dessa terra? Fala-me, se é que você sabe. Deus começa a constranger a Jó, falando o seguinte, como você pode duvidar no meio desse problema passageiro que eu sou Deus? Se você não viu nenhum por cento do que eu vi, se você não criou 0,01% do que eu criei,
se você não esquece o passado e não consegue prever o futuro, e eu estou no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Eu sou onipresente, onisciente, onipotente, tudo veio de mim, tudo volta para mim. Por que você está duvidando que eu sou Deus só porque atualmente você não está no conforto que antes tinha? Só porque atualmente o barco está sacudindo e antes estava calmo? Só porque atualmente está te faltando alguma coisa? A palavra desse domingo é definitiva para você. Tempestades não duram para sempre, assim como bonanças também às vezes não são tão duradouras. Você precisa entender que na bonança ou na tempestade, o Deus que colocou limites ao mar, o Deus que formou as nuvens no céu, o Deus que deu ordem no ventre da tua mãe para todos os teus ossos serem formados, Ele sabe exatamente o porquê e por quanto tempo você vai passar por isso. O porquê e por quanto tempo. Nunca tome a vida do outro como exemplo. Tem pessoas que tiveram que ficar 2 anos em um processo. Outros, como José no Egito, ficaram 13 anos numa prisão. José é vendido aos 17 anos e assume o trono no Egito aos 30. Processos são definidos por Deus. O porquê e por quanto tempo, só Ele sabe. Como você vai entender os porquês de Deus e como você vai medir o tempo de Deus? A palavra de hoje é para você aprender a confiar num Deus que vem andando sobre o mar, no meio da tempestade. Um Deus que é especialista em aparecer quando você mais precisa. Um Deus que não precisa provar nada para ninguém, mas também um Deus que odeia perder um filho. Então não abandona nenhum deles. Eu sei que você pode estar muito machucado, machucada pela vida. Talvez a religião tenha te machucado, líderes. Talvez você tenha se frustrado com coisas que você acreditava e deixou de acreditar por causa de perdas que teve na vida. Mas independentemente da tua vida emocional, sentimental, financeira, familiar de hoje, saiba que existe um plano. O mesmo Deus que fixou limites ao mar, que criou os céus e a terra, fez um plano para a sua vida quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Você pode até achar que está aqui na terra por um acidente, mas tudo é criação e plano perfeito dele. Ele virá andando no meio da tempestade e antes de atuar, ele vai te perguntar. Antes de parar a tempestade, ele vai perguntar: por que você duvidou? Por que você não acreditou? Ou seja, as mesmas coisas que Deus falou há milênios atrás para Jó, Jesus falou para Pedro milênios depois no Mar da Galileia. Porque passam-se milênios e o ser humano continua o mesmo. Continua especialista em duvidar quando a tempestade chega, em reclamar, em murmurar quando a dificuldade se instala. Você nunca estudou a humanidade? Você não sabe que as lutas fazem parte do processo? Você não sabe que as tempestades vêm mesmo? Quem está no barco está no risco da tempestade. Se você está no barco da vida, você está no risco da tempestade. E quando ela chega, a culpa é de Deus. E Deus tem que reagir no seu tempo e não no dele. Você é quem manda em Deus. A pergunta de Deus para Jó foi clara: você sabe mais do que eu? Você tem quantos anos aqui na Terra? Eu tenho milênios atuando e tempo inexistente existindo. Porque Deus sempre existiu, não foi criado. Eu tenho uma palavra para você neste domingo. Aproveite os dias bons. Você está num dia bom? Você está vivendo um tempo bom? Aproveita. Vai para o restaurante com a sua esposa. Brinca com seus filhos. Vai para o parque. Pega um sol com eles. Cria memórias na sua família. Faz algo, viaja, faz algo de bom. Em vez de estar reclamando no dia bom, você vai ter uns dias maus para isso. Que, aliás, nem nos dias maus você deveria reclamar. Aproveite os dias bons, porque as tempestades são certas. Então, por que você até no dia bom não sabe desfrutar da vida? Se a tempestade vai chegar e você vai ser encoberto por trevas, parece que tudo está escuro e você não sabe o caminho, mas na verdade é ali que tua fé é fortalecida, porque ninguém fortalece a sua fé
jantando em Paris, viajando pelo mundo, curtindo a vida. Ali você só desfruta a vida. Você fortalece a sua fé no meio da tempestade. E é no meio da tempestade que Deus aparece para te perguntar e depois para agir. As perguntas são sempre as mesmas. Por que a tua fé é assim? Por que você não cresceu em fé ainda? Por que você não consegue você mesmo dar ordem à tempestade? Por que você me acordou? Em outra passagem de uma outra tempestade, a tempestade começa a açoitar o barco, todo mundo se desespera e Jesus está dormindo. Lembra dessa passagem? Os discípulos vão lá e acordam Jesus, falam: Jesus, você não está preocupado da gente estar morrendo aqui? Ele fala: nossa, vocês têm uma fé tão pequena ainda? Vocês tiveram que me acordar para isso? Até quando eu vou ter que estar aqui com vocês? Porque Jesus, antes de subir aos céus, nos deu autoridade para fazer coisas ainda maiores do que Ele, para pisar em serpentes e escorpiões, para dar ordem aos demônios e eles baterem em retirada, para colocar a mão sobre os enfermos e serem curados. E porque você duvida no meio da tempestade, você não usa a sua autoridade espiritual. Deus sempre vai te socorrer, Ele não abandona filho, fica tranquilo. Mas você é quem está abrindo a mão, você está abrindo mão de usar a autoridade que Ele te deu, te concedeu, para chegar em níveis ainda maiores. Toda tempestade vai te levar para um nível maior. Anote isso que eu vou te ensinar nessa manhã. Ninguém continua o mesmo. Ninguém continua igual depois de sobreviver a uma tempestade. Ninguém continua com a mesma intimidade com Deus depois de ser arguído pelo próprio. Ninguém continua com o mesmo nível de fé. Ninguém continua com a mesma fé depois de enfrentar Deus cara a cara, face a face. Como Jó, aqui no capítulo 38, como Pedro, lá no Mar da Galileia, nos Evangelhos. Nós precisamos entender que é na tempestade que a gente vai conhecer Deus mais de perto. Vou repetir. É na tempestade. Tempestades são nossos problemas da vida. Problemas emocionais, nossas depressões, ansiedades crônicas, insônias. Nos ataques espirituais que a gente começa a perder o sono, tudo começa a desmoronar. Nas crises financeiras que parece que agora acabou pra gente. Nos problemas familiares que roubam nossa paz. É nessas tempestades que a gente mais se aproxima de Deus, porque é quando Ele mais chega perto da gente. Tempestade não foi feita para reclamar. Tempestade foi o ambiente propício que Deus criou para conhecermos a Deus de verdade. Você não conhece a Deus na mesa do banquete. Você conhece a Deus no meio da tempestade. É no meio da tempestade que Ele mostra a sua misericórdia e seu poder. É no meio da tempestade que Ele mostra que estava preocupado contigo a ponto de descer do trono e lá te salvar na tua situação. É no meio da tempestade que Ele revela quem é. É no meio da tempestade que Ele mostra quem você é. Então, apesar das tempestades não durarem para sempre, elas podem vir em sequência. Só os discípulos andando com Jesus durante 3 anos enfrentaram algumas tempestades. E tempestades naturais que eu estou falando. Estarem no barco e vir tempestade de chuva, de vento. Imagina uma vida inteira. Quantas tempestades na vida vamos passar? Você já passou por uma crise familiar severa? Você já passou por uma crise financeira infindável? Você já passou por um diagnóstico, por uma doença física que parecia que era o teu fim? E ainda assim você está aqui hoje me assistindo, né? Isso quer dizer que tempestade veio e passou. Porque Deus sabe o porquê e por quanto tempo. Só Deus sabe o porquê e por quanto tempo. Enquanto você não confiar 100% naquele que escreveu o teu futuro, você vai sofrer e sofrer à toa. O pior sofrimento que existe é o sofrimento sem motivo. Sofrer por antecipação. Nem aconteceu, você já está sofrendo, já está doendo em você. Com Deus não existe desperdício, nem mesmo de dor. Toda dor enviada por Deus não é um desperdício, é uma oportunidade de crescimento espiritual. Porque o mundo se manifesta através do mundo espiritual primeiro. Escute o que eu vou lhe ensinar. Primeiro, nós ganhamos a guerra no mundo invisível para depois se manifestar a vitória no mundo visível.
Primeiro nós agimos no mundo espiritual, que é o mundo real, para depois o mundo que vemos, ou que chamamos de mundo natural, receba o impacto do que foi feito no mundo espiritual. O problema é que a gente quer agir naturalmente para ter respaldo espiritual, e na verdade temos que agir espiritualmente para ter respaldo no natural. Uma tempestade, seja ela qual for, em qualquer área que estejamos atravessando, nós vamos responder essa tempestade primeiro no mundo espiritual. Ou seja, através da nossa fé, porque a moeda do mundo espiritual não é o dinheiro, é a fé. O dinheiro é a moeda do mundo natural. O mundo espiritual não se move pelo que você tem, nem pelo título que você carrega, mas se move pelas palavras que você declara e pelo que você acredita no seu coração. Vou repetir. O mundo espiritual se move pelo que você declara e pelo que você acredita no seu coração. Então, cuidado com o que você guarda no coração e cuidado com o que você fala, que isso é o que vai determinar o mundo espiritual e vai respaldar o mundo natural que você está atravessando. Um domingo como esse pode ser mais um domingo ou pode ser um domingo de decisão, de mudança. Se você ganhar mais dinheiro do que tem, as tempestades vão continuar. Talvez não no boleto, talvez não nas contas a pagar, talvez não na mensalidade da escola das crianças, mas tempestade vem em várias áreas. Se você mudar de lugar, mudar de geografia, mudar de país, talvez melhore uma área da vida, mas as tempestades continuem em outras áreas. Não tem como nessa vida fugir das tempestades. Tempestades foram feitas para serem enfrentadas. Não adianta fugir. Não dá para fugir do que já está dentro de você. Você pode mudar de país, você pode ir para qualquer lugar. A tempestade vai junto. Então não coloque a esperança nem no dinheiro, apesar de ser importante você ter dinheiro para pagar as contas. Não coloque a esperança, quando eu casar e tiver minha própria casa, apesar de ter família é muito importante. Ou seja, não coloque esperança em nada que não seja no Jesus que anda no meio do mar para te salvar na tempestade. Toda a nossa confiança precisa estar nele. Toda a nossa esperança precisa vir dele. Tiago, eu tenho uma empresa. Trabalhe, se dedique, seja o melhor na tua área, tenha uma margem boa no seu produto ou no seu serviço, faça a sua parte, mas confie somente em Jesus. Confiar em Jesus não te abstém de cumprir o teu dever. Então eu continuo sendo o melhor no que eu faço, estudando. Eu tenho 43 anos de idade, estudo todo dia, tento me reinventar todo dia, eu me preparo todo dia, mas eu não confio na minha preparação, eu não confio nos meus estudos, eu não confio nas minhas conquistas até aqui, eu não confio no dinheiro ou nos seguidores do Instagram ou do YouTube, eu só confio no Jesus que anda no meio da tempestade, que anda sobre as águas e me tira do barco no meio da tempestade. Eu só confio nele, mas eu faço a minha parte. Jó, voltando aqui ao capítulo 38 de Jó, nós sabemos o final da história, vai ser feliz. Jó vai ser restituído em dobro de tudo que perdeu depois dessa conversa. Ele conversa com Deus no capítulo 38. E no capítulo 40, ele começa a responder a Deus dizendo: Então Jó respondeu ao Senhor, versículo 3 do 40, sou indigno, como posso te responder tudo isso? Ponho a mão sobre a minha boca, ou seja, eu não tenho palavras, me perdoa por ter pensado que você não estava comigo, me perdoa por ter entendido mal as coisas, murmurado no meio da tempestade. E no capítulo 42, Jó diz assim para o Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor, 42:1, Jó 42:1. Então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que você pode todas as coisas e que nenhum das tuas intenções, nenhum dos teus desígnios, nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos, nenhuma das tuas estratégias podem ser impedidas ou frustradas. Essa é a declaração final de Jó depois de uma conversa de longos capítulos com Deus. Passei pelo que eu passei, perdi o que eu perdi,
sofri uma tempestade que muitos homens não aguentariam e cheguei à conclusão que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então o Senhor, escutando essas palavras de Jó, Deus, quando escuta nossas palavras, quando o nosso coração é revelado, a gente entra num tempo de restituição. Você consegue declarar comigo aí da tua casa, do teu celular, da tua TV, de onde você está assistindo? Tempo de restituição. Ou seja, depois da tempestade, vem uma restituição. Vem coisas maiores e ainda melhores. Por que depois da tempestade? Porque na tempestade você vai criar intimidade suficiente com Deus para não se perder no tempo da restituição. Porque o tempo da restituição pode te deixar orgulhoso, pode te deixar dono da verdade, achando que você é alguma coisa, mas quem sobreviveu a uma tempestade não se orgulha no tempo da restituição. Quem sobreviveu a um barco quase se destruindo e viu a mão de Jesus te tirando do fundo do mar, não consegue puxar a glória para si mesmo depois que fica por cima. É por isso que a restituição é depois da tempestade. Por isso que o dobro, a dupla porção, vem depois da tempestade. Jó já era o homem mais poderoso do Oriente antes de perder tudo, depois ele vira 2 vezes mais poderoso. Porque tudo que ele tinha, Deus deu em dobro. Mas no meio da tempestade, nós somos forjados a conhecer o mundo espiritual, a nos aproximar de Deus. E aí sim, estarmos preparados para viver os desígnios divinos na Terra. Hoje, nós estamos em fevereiro de 2024. Há exatamente 10 anos atrás, eu quebrava e passava pela pior tempestade da minha história. Nessa tempestade, eu, igual a Jó, igual a Pedro, igual a maioria dos seres humanos, reclamei, chutei a parede, duvidei de Deus, falei que Deus não existia, como pode me abandonar? Hoje, 10 anos depois, vivendo um tempo de restituição, não de dobro, mas de 100 vezes mais, eu vejo que se eu não tivesse quebrado, passado por aquela tempestade que me deixou por meses afundado, só com a cabeça de fora na água, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria conhecido o Deus que eu prego hoje. Eu nasci na igreja. Eu fui criado num ambiente religioso, mas eu só conheci Deus no meio da tempestade. Deus não se conhece quando você está num culto. Deus se conhece quando você está no meio da pior fase da tua vida. É ali que você vai conhecê-lo na intimidade. É ali que ele vai se revelar para você. Hoje eu não conheço Deus de ouvir falar. Hoje meus olhos veem Deus agindo. Hoje eu estou vivendo um tempo de restituição, meu coração continua guardado e protegido na humildade, porque eu sei exatamente da tempestade que Ele me tirou. Não fui eu que saí, não. Ele me tirou. Eu teria morrido ali, se não fosse a mão poderosa de Jesus me pegando e me levantando. E assim como Jesus falou com Pedro há 10 anos, Ele falou comigo: homem de pouca fé, por que duvidaste? E eu rasguei meu coração e falei: Senhor, talvez eu tenha duvidado porque eu não te conheço de verdade, eu quero te conhecer. Hoje eu conheço um Deus de misericórdia, de amor, um Deus que é tardio em irar-se, mas também é fogo consumidor, com Ele não se brinca. A própria palavra diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Eu vim aqui nesta manhã de domingo te dizer que tem esperança. Se você está no meio da tempestade, vai passar. Se você está na bonança, guarda teu coração e aprenda com a tempestade que você sobreviveu. Porque Deus tem uma revelação para cada fase da sua vida. Essa fase de tempestade é porque Deus quer se revelar para você e quer te revelar algumas coisas. A fase de bonança, Ele quer se revelar e te usar na fase da bonança. Então não desperdice nenhum tempo, porque se Deus é contigo, quem será contra você? Eu faço votos de paz e prosperidade sobre tua vida, sobre tudo que você fizer. Se você entende que o tempo da tempestade terminou, vai agora para os comentários profetizar
A tempestade vai terminar. A tempestade tem prazo de validade. Pega essa pregação e encaminha para muita gente. Chegou a hora de nós anunciarmos o Deus que nos socorre no meio da tempestade. Que Deus te abençoe e multiplique tudo que você fizer. Eu faço votos de amor, de proteção, da bondade divina e da prosperidade do alto sobre você e sobre a sua casa. Fique agora com o nosso vídeo da Conferência Destino, na qual você que é meu aluno, minha aluna, fará parte dia 6 e 7 de setembro, lá no Rio de Janeiro, para 18 mil pessoas no Rio Arena. Deus te abençoe. Eu sei de uma coisa, Deus te deu uma riqueza, que é o teu ministério, e tudo que você precisa está aí. Eu não sei qual dom ele vai te usar, se é no dom de profecia, de operação de milagres, de interpretação de línguas, o dom da palavra, o dom da sabedoria. Eu não sei qual dos 5 ministérios ele vai te levantar, mas eu sei que ele vai fazer. Lassati mi scendi un mele tu, un sole che scuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dintra, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi su dai panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, un saccio giù, se era morio era tabù. Lassati mi scigno mele tu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.